Retratos Fantasmas aí foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Retratos Fantasmas é um documentário brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado no centro de Recife durante o século XX. Ao longo de 1h e 33 minutos é reunido imagens de arquivos, fotografias e registros em movimento. O filme busca explorar a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. Tendo levado 7 anos para a conclusão, o documentário marca o retorno de Kleber Mendonça de Kleber ao Festival de Cannes, após vencer o prêmio do júri em 2019 com Bacurau. O que você tem pra dizer pra gente aí desse filme, Gabi? Sei que você curtiu, você foi no cinema, assistiu e tudo mais. Por que ele não é um documentário comum? Eu assisti e fiquei assim, não é um documentário, apenas um documentário. Ele é um retrato do que foi o cinema durante todos os anos que o cinema chegou no Brasil. Ele tem um acervo de imagens e de documentos dentro do cinema de Recife. E ele decidiu contar a história do cinema de Recife, como era outrora e como estamos hoje. E aí ele faz um retrato de sociedade muito assustador, porque toda a maioria dos cinemas de rua de Recife acabaram, sumiram. Acho que você tem um ou outro, o Cinema do Dragão, por exemplo, acho que é lá, o Cine São Luís, acho que é lá. Cara, putz, é um filme pesado, assim, pra você ver a mudança de arte mesmo, de arte pra pragmatismo cristão, sabe? Ou pragmatismo evangélico. Porque os cinemas, todos eles acabaram se transformando em igrejas, né? E ele faz um comentário muito, muito, muito bom sobre isso, né? A transformação da arte em dogma, né? É um negócio pesado e tranquilamente é o melhor... Pode dizer que é o melhor filme do Kleber, né? Mas é o filme que ele tá com a maior habilidade e domínio da linguagem, cara. Porque ele consegue, através das imagens, contar a história que ele quer contar. E de fato, cara, é um negócio absurdo, assim. É um domínio... O Kleber, ele tem um domínio de linguagem que eu não sei se eu vejo hoje em outro diretor. Isso dizendo mundialmente, assim, sabe? Eu acho que ele tem Ele vem da novela vague de uma maneira, assim, que assim, Godard conseguia fazer, o Truffaut conseguia fazer. E hoje o Kleber consegue fazer, sabe? Acho que é um domínio de linguagem absurdo para contar a história. E uma história que passaria batida pela maioria dos olhos, assim, e com a quantidade de documento que ele tem, a quantidade de acervo que ele tem, ele conseguiu fazer um documentário impressionante, muito impressionante. Eu gosto da ideia dele tá dentro do Oscar, né? Acho que ele foi o filme que foi direcionado para ir pro Oscar esse ano. Provavelmente não vai ter muita chance por ser um documentário, mas eu acho que é o filme mais relevante brasileiro que a gente tem hoje, né? Hoje é o filme Gabi, relevante. Sabe por quê? Porque eu acho que se o Brasil pode ganhar alguma coisa, seria um documentário. Tanto é que, acho que assim, recentemente, tirando o filme o Centro do Brasil lá, esqueci o nome agora do filme, do Central do Brasil, isso. Central do Brasil. O que chegou Central mais do perto Brasil. foi o documentário sobre o golpe da Dilma, da Petra. Chegou bem perto, assim, eu diria que teve uma chance boa, porque realmente o lobby, competir com o lobby americano é bem difícil. Tanto é que eu não consigo nem lembrar muito bem qual foi o que ganhou. Pra mim era o melhor, assim, da época, mas eu acho que foi sobre fábricas nos Estados Unidos, foi alguma coisa do gênero. Eu nem acho o documentário da Petra muito bom. Pra dizer a verdade, Democracia em Vertigem, ele traz um assunto muito, muito pungente, mas eu não acho ele tão bom quanto o Processo, por exemplo. Acho o Processo sobre o processo de impeachment da Dilma, eu acho um filme muito mais completo do que o Democracia em Vertigem. É porque eu acho que a linguagem do Democracia em Vertigem atinge mais gente. Documentário, o brasileiro não tem já uma cultura de assistir documentário. Isso é um bagulho. Documentário. Mas o brasileiro. Mas é engraçado isso. O brasileiro não assiste muito documentário, mas os melhores documentaristas do mundo estão aqui. Né? O Paulo Henrique Fontinelli é um puta documentarista. O Eduardo Coutinho foi um puta documentarista, entendeu? Então, você tem os filmes do Brasil, documentários, são os melhores do mundo. Mas eu acho que sem é uma sombra questão de dúvidas. De cultura e linguagem mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui.
O brasileiro tá viciado ultimamente em true crime. True crime é uma coisa que vende pra caralho. Entendeu? O que o true crime tem de diferente do documentário? A novelização mais escancarada. Então você encena uma coisa que aconteceu. É uma questão que você tem razão. Não, true crime é um gênero dentro do documentarismo, porque ele não deixa de ser um documentário, né, cara? Não deixa de ser documentário. É isso que eu digo, tipo, o que eu digo é que o Kleber também faz uma novelização dentro do Retratos Fantasmas, cara. Mas é uma novelização muito que foge um pouco do normal dos documentários brasileiros. E aí a gente tem também, o Kleber não tá só dirigindo esse filme, ele também tem meio que uma participação ali como ator, não sei, a gente vê, querendo ou não, as coisas pelo olhar da casa do diretor. Porque as cenas de... então, é que as cenas que ele tem todas, as filmagens que ele tem, são de quando ele era um moleque, tá ligado? Então, o Kleber, ele sempre deixou claro que ele é um cara que sempre foi endinheirado e tal. Então, ele brinca de cinema desde quando ele era criança. Então, essas imagens que ele captou, todas as fotos que ele tirou, é tudo do arquivo dele, cara. Então, o filme ganha uma riqueza absurda por conta dele. Por conta que ele tem uma história pra contar. E ele viveu isso. Ele viveu essa transição daquele cinema de Recife pro que tá hoje, né, cara? Ele viveu essa transição e ele faz esse documento histórico aqui. Esse documentário é um documentário histórico. Um documento muito importante do cinema brasileiro. Eu não vou te colocar nessa onda porque eu sei que você não viu, certo? Então eu vou te poupar e vou girar o assunto aqui pra gente entrar no assunto principal. Eu ia falar, não, realmente, se o Gabi falou que é bom, gente, veja. Mas, gente, não, é sério, parem pra assistir, vai no Belas Artes, o Belas Artes de segunda-feira, quando você leva a sua carteira de trabalho, você paga 10 conto. Então apresenta sua carteira de trabalho lá no Belas, paga 10 conto e vai assistir Retratos Fantasmas, cara, dá essa força pro cinema nacional, porque é um filme que vale a pena, cara.